Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a nova geração do novo Renault Alaska, que vai chegar ao Brasil no mesmo ano, em 2027. E os concorrentes desse carro vai ser nova Toyota Hilux, Chevrolet S10, nova Ford Ranger, nova Nissan Navara, nova Mitsubishi Triton, nova geração da Volkswagen Amarok, nova Fiat Titano e nova Honda Kota. E hoje nós vamos comparar o vídeo sobre a nova geração da novo Renault Alaska para 2027 no Brasil e lá em outros países também. Então você vai deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e esmagar o sininho. Então, bora para esse vídeo.